So let's start our English class. This class is our second class of the second module. Então, essa é a nossa segunda aula do nosso módulo 2. E só recapitulando, então, no módulo 2, a gente vai, na unidade 1, né? A gente vai abordar sobre essas questões relacionadas a trabalho, profissões, e focar mais nessa questão de habilidades. Então, na aula passada, nós falamos sobre professions and experiences, então, algumas profissões e algumas experiências. E eu lembro que eu tinha deixado uma tarefinha, né? Quem lembra da tarefinha que eu deixei na aula passada? Mulher, me perdoe, mas eu não lembrei, não. É que eu nem lembro. Você, Marina. Marina, você lembrou? Também não. Esqueci. No Eu tô caso, dizendo aqui, que esqueci. você falou, foi a que foi colocada Ai, meu Deus, como é? No sistema, que você disse que teria uma grade para fazer uma por semana? Sim, eu mandei o cronograma semanal, mas eu tinha pedido para falar um pouquinho sobre a sua profissão e de escrever, lembra? Tipo, de Até o final escrever. da aula a gente pode entregar, porque qualquer coisinha eu faço rapidinho. Eu acho que não vai atrapalhar um pouco, eu acho. Então, Então, certo. a gente estende o prazo até a próxima aula. Pode ser? Perfeito. Ok. So, our class today is about skills and qualifications. Então, a nossa aula hoje é sobre skills and qualifications. Habilidades e qualificações. Skills and qualifications. Our goals, os nossos objetivos dessa aula. Aprender vocabulário relacionado a habilidades e qualificações. Compreender e aplicar as estruturas de comparativos e superlativos. Então, esse é a nossa estrutura gramatical dessa aula, comparative e superlative. Comparar habilidades usando as estruturas gramaticais corretas. Então, vocabulário é sobre habilidades e qualificações. O nosso conteúdo gramatical é comparativo e superlativo. E fazendo isso, a gente vai fazer a junção dos dois, comparando habilidades usando as estruturas gramaticais. So, before starting, I have two questions. The first question is: what skills do you have? Quais habilidades você tem? Mari e Marina. What skills do you have? You can answer this question with I can. Vocês podem responder essa pergunta usando a estrutura do I can, que é eu consigo or eu posso. Então, I can sing. I can dance. I can take pictures. So, what about you, Mari? What skills do you have? I can... Nossa, me deu uma trava agora. I can sing? I can sing. What else? O que mais? Me deu uma trava aqui agora. Oh, Mari, can you cook? Can you swim? No. No? Não So, you can say, I can't. I can't gosto. Fazer cook. cantar, I né? can't... Mas é o que eu mais faço na sala de aula. O que eu mais uso é música. Então, I can sing. Ok. Escrever. Marina? Eu faria o quê? I can write. I can write. Can write. Marina, what skills do you have? I can cook. Wow. You can cook. What is your favorite meal? Qual que é o seu prato favorito? O prato favorito. Acho que eu nunca parei. Que você gosta de cozinhar.
Ah, eu gosto. É. Eu gosto mais de fazer o básico mesmo, que é um arroz e um feijão, assim. Eu Ah, faço. rice and beans. Hello, Dirce. Hello, How are you today? I'm fine. Great. Dirce, our class today is about skills and qualifications. A nossa aula hoje é sobre habilidades e qualificações. Skills and qualifications. Eu comecei a aula agora há pouco fazendo essa pergunta para as meninas. E aí eu quero que você responda também. Mas antes, gente, deixa eu ver o que eu fiz aqui, que eu coloquei um timer do nada aqui. Não sei como que eu fiz isso. Você tá visível para você esse timer? Sim, Ué, parado. que estranho, muito estranho, gente. Tá. Vamos ignorá-lo. Mas ele vai atrapalhar minha apresentação. Deixa eu parar de apresentar. Só um momento. Stop presenting. Ok. Acho que agora vai. Dirce, what skills do you have? Ah, eu sei cozinhar, vamos lá. Yes. Não, como é que eu respondo? Você pode responder com I can, que é eu I posso ou eu consigo. I can cook. cook, I can dance, I can picture. Ok. Tá bom. Many skills, muitas habilidades. So, talking about skills and qualifications. Our vocabulary, nosso vocabulário. Skills. Então, eu fiz essa separação entre skills e qualifications. Então, skills. Exemplos de skills: cooking, swimming, painting, playing the guitar, speaking English. Examples of qualifications: diploma, certificate, experience, ok? Eu quero que, então, cada uma de vocês fale depois de mim as palavras. Então, eu vou fazer na ordem. Marinara, Marina e Dirce. Então, Marinara, cooking, e aí Marina, swimming, e aí por diante, ok? Então, Mari, cooking. Cooking. Swimming. Swimming. Marina. Oh, perdão. Swimming. Swimming. Dirce, painting. Painting, Voltou Ana Mari. Playing the guitar. Playing guitar. Speaking English. Speak English. Diploma. diploma, Certificate. Certificate. Experience. Experience. Very good. So, cooking, que é o nosso verbo, né? Cozinhar, cooking. Swimming, nadar, swimming. Painting, pintar. Playing the guitar, tocar violão, playing the guitar. Speaking English, falar inglês. Aqui, claro que são exemplos muito resumidos de skills, mas se a gente for para categorizar o vocabulary de skills, a gente ficaria aqui por muito tempo, porque nós temos uma variedade de skills, de habilidades. Aqui eu só separei as que são mais fáceis de colocar dentro de um exemplo. Mas nós temos writing, reading, hoje em dia se tornou algo
muito famoso, que é a corrida, né? Então, I can running, I can ride a bike, eu consigo andar de bicicleta, I can drive, eu posso dirigir, que é uma habilidade também. E speak English, speak Spanish, speak Portuguese, speak French, então vocabulary também. Instruments também, playing the guitar, playing the violin, playing the piano, playing the keyboard. We have many instruments. Então, aqui é uma quantidade resumida de skills. E do outro lado, nós temos as qualifications, que eu coloquei também apenas 3. Diploma, embora ele se escreva da mesma forma que o português, a pronúncia, ela difere, tá? Porque o no inglês, ele tem o som de O. Então, quando você for falar diploma, você puxa o O, diploma, you know? Certificate, que é certificado, e experience, experiência. Girls, any questions here? Alguma dúvida aqui no vocabulary? Vocabulary? No? So, No. next. Difference between skill and qualification. Teacher, what is the difference? Qual é a diferença entre skill e qualification? Então, bem resumidamente, a skill refers to a practical ability or knowledge acquired to perform a specific task. It can be developed through practice and experience. Então, skill, ela se refere a uma habilidade, algum conhecimento adquirido em determinada tarefa, em uma tarefa específica. Isso pode ser tanto nato, tem pessoas que têm habilidades natas, que nunca estudaram para isso, que nunca se esforçaram de certa forma para ter essa habilidade, mas ela também pode ser desenvolvida através da prática e experiência. Example. Então, exemplo de uma skill aqui. She has great communication skills. Ela tem ótimas habilidades de comunicação. She has great communication skills. Other examples. Cooking, problem solving, teamwork, playing the piano. Então, aquela capacidade, aquela pessoa capaz de de resolver problemas, de ser uma pessoa resolutiva. Isso é uma habilidade. Uma pessoa que tem habilidades de trabalhar em grupo. Isso é uma habilidade também. Então, cooking, aqui poderia ficar she has great cooking skill. Or she has great teamwork skills. Então, basicamente, essa é a definição de uma skill. Já qualification refers to certificates, diplomas, or academic and professional training that prove knowledge or expertise in a particular field. Já a qualificação, ela se refere aos certificados, aos diplomas, aos treinamentos, sejam acadêmicos ou profissionais, que provam determinado conhecimento ou experiência em um campo específico de conhecimento. Então, qualification é o papel, sabe? É aquilo que prova que você está apto ou apta para exercer determinada função. Example. He has the qualifications to be a teacher. Ele tem as qualificações para ser um professor. Example of qualifications. Degree, certificate, diploma, professional training. Então, esses são outros exemplos de qualifications também. Degree é o grau completo, né? Ensino médio, que a gente diria aqui. Girls, did you understand? Vocês entenderam the difference between skill and qualification? Yes? Yes. Yes. Okay. So, thinking about the vocabulary and the difference between the both, I want sentences. Então, pensando sobre o nosso vocabulário e a diferença entre skill e qualification, eu quero frases. Então, vocês podem escolher se você quer quer fazer uma frase usando o skill ou qualification, ok?
Vou dar aqui uns 4 minutinhos, uns 4 minutes, para vocês fazerem uma frase cada. Aí você pode escolher ou skill ou qualification. Eu vou deixar aqui na parte do... Acho que vou deixar aqui nessa parte do slide mesmo, porque tem tanto um exemplo de frase e também tem outros exemplos de skills e qualification. Ok? E aí, a primeira que finalizar, me avisa aqui, porque daí você já é a primeira a ler sua frase. Foi. Ok, Mari, you can start. Skills, no caso, I have skills to play triangle. To play what? Triangle. Try instrument. Uh-huh. Oh, nice. So you can say I have Skills to play triangle. you can say it's better I have or I know, because you don't need to put skills. Você não precisa colocar a palavra skill, sabe? Então, eu sei que só pelo fato de você ter falado que você sabe tocar esse instrumento, eu sei que é uma habilidade. Então, na frase não precisa ter necessariamente o skills, tá? Eu colocando I have to play triangle, daria certo? Eu sei que Or eu faço... I can play triangle. I can play triangle. Play. Ainda fiquei na dúvida desse can. Play triangle. That's it. I can play triangle. Triangle. I can't to play, não? I can't to play. No. Não You precisa... don't need to. No. When you use can, you don't need to use to. Já direciona. Okay? E a segunda eu botei... Ai, meu Deus. Peraí que nem entendi o que eu botei. Ah, pronto, deu certo. Então, não precisa botar o hate. Se eu colocasse I can também para qualification, pode? Depende da frase. Porque eu coloquei I have certificate... Ai, meu Deus. Certificate to work as a teacher. Perfect. I have certificate to work as a teacher. It's perfect. You can... E poderia ser qualification também. Então, I have a qualification to work as a teacher. Tenho qualificação para trabalhar como professor. Yes. Perfeito. Perfect. Thank you. Girls, Marina and Iris, finish? Era para fazer de 2? Eu fiz só skill. Não precisa, não. Aqui a Maria, ela quis fazer as duas. Mas podia ser só uma.
I have the ability to teamwork. I have the ability to, you can say, I have great skills, or I have great teamwork skills, it's better. Então, eu tenho boas habilidades de trabalhar em grupo. Então, I have great teamwork skills. Tá. Teamwork skills. Ok. Yes. That's it. Marina, finish? Sim. Ok, Mari, pode ler sua frase. I have great cook for my family. I have. Can you read again? I have great cook for my family. So the skill is cooking. Você pode colocar I can for my family, or I have great cooking skills. Então, você poderia colocar tanto o I can cook, que é o eu posso cozinhar, eu sei cozinhar para minha família, or I have great cooking skills, ou eu tenho ótimas habilidades de cozinha, ok? Ok. E aí, o que vocês acharam difícil? Fazer uma frase com skills or qualifications? Eu tive dificuldade hoje. Eu não sei se estou cansada dessa hoje, estou mais devagar para. Pode ser. Mas eu acho que quanto mais vocês colocam esse tipo de conteúdo na realidade de vocês, isso fica mais fácil, sabe? Porque, por exemplo, a Mari pensou no que ela sabe fazer, numa habilidade que ela tem, que é tocar um instrumento, playing triangle, né? Então, tanto na parte de skills, né, de habilidades que vocês têm, né? A Marina também colocou o cook, de cozinhar. Você também disse, colocou o teamwork. Então, quanto mais vocês colocam isso para o dia a dia, eu acho que isso fica mais fluido, né? E na parte de qualification também. Então, I have qualifications to work as a teacher. I have qualifications to work with health field, no campo de saúde. Então, isso vai ficando mais fluido para vocês, se vocês colocarem também dentro da realidade de vocês. Ok? Next, deixa eu colocar aqui no nosso próximo slide. So, in summary, então em resumo, skills are what you can do, while qualifications are the documents or training that prove your knowledge or expertise. Então, em sumário, né? Em resumo, skills são coisas que você pode fazer, you can do, você é capaz de fazer, enquanto qualificações são documentos ou treinamentos que provam o seu conhecimento ou experiência em determinado campo, em determinado assunto. Ok? So, for example, which skill do you think is more important for a chef? Então, qual skill você acha mais importante para um chefe? Cooking or swimming? Which skill? Cooking. Então, simples assim. Então, a cooking is the best skill for a chef. Agora, entrando na nossa gramática de hoje. Então, na nossa gramática, nós vamos mergulhar no comparative e no superlative. Então, o comparativo e o superlativo. Que são dois pontos gramaticais, duas regras gramaticais, que têm uma estrutura parecida, mas que dão um sentido completamente diferente para a frase. Então, quanto ao comparative, nós usamos para comparar,
O superlative nós usamos para expressar o grau máximo de algo. Então, ele é o mais alto, ele é o mais baixo, ele é o mais inteligente, ele é o menos inteligente. So, let's go. Vamos começar pelo comparative. Usamos o comparative para comparar duas pessoas, objetos ou situações. Example. John is taller than Peter. Percebam a estrutura da frase e o que essa frase está querendo dizer dentro dessa comparação. Então, os objetos comparados aqui, ou melhor, as pessoas comparadas aqui, é John e Peter. Então, numa frase de comparative, sempre vão ter duas coisas sendo comparadas. Sejam coisas, sejam pessoas, sejam objetos ou sejam situações. E ele sempre vai ser acompanhado pelo sujeito, pelo verbo to be, pelo comparativo e pelo than, mais o elemento comparado. Basicamente, essa é a estrutura. John, escolhi usar comparar eles dois, só que quando eu comparo, isso muda. Mais o than e o elemento comparado. Teacher, o que significa esse than? O than significa o quê? Então, John is taller than Peter. João é mais alto que Peter. Ok? Essa é basicamente a estrutura do comparative. Só que daí a gente entra num outro quesito que é o adjetivo. Então, se eu estou comparando duas coisas, duas pessoas ou dois objetos, tem que ter um adjetivo ali no meio. Eu estou comparando o quê? Eu estou comparando a altura? Eu estou comparando a aparência? Eu estou comparando a habilidade? Eu estou comparando a qualificação? Eu estou comparando que tipo de adjetivo? E para isso, os adjetivos eles têm algumas regras específicas dentro da formação dos comparativos. Então, eu separei os adjetivos entre adjetivos curtos, longos e irregulares. Os adjetivos curtos, que são curtos mesmo na forma de escrever, poucas letras, tá? Não porque tem alguma regra específica para eles serem curtos, só porque eles são menores. Que são exemplo de small, tall. Nós temos muitos adjetivos que são curtinhos. Nós só acrescentamos o ER para que ele vire no comparativo. Então, o exemplo aqui, small, que é pequeno. Se eu quero comparar algo, dizer que uma coisa é menor que a outra, eu vou colocar smaller. Então, let me show you. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. This pen, então, this pen is smaller than the scissor. Então, this pen is smaller. E isso serve para os adjetivos curtos. Regra especial. Para os adjetivos terminados em Y, que é no caso do happy, nós tiramos o Y e acrescentamos o IER, que fica happier. Essa é uma regra específica aqui, tá? Então, só os adjetivos que terminam em Y. Já os adjetivos longos, que aí também é a mesma forma. Adjetivos que têm muitas letras, que é uma palavra comprida. Nós usamos o more antes do adjetivo. Então, nós não mudamos a estrutura desse adjetivo, mas só acrescentamos o more antes. Que é o caso do interesting, que fica more interesting. O caso do intelligent fica more intelligent. E os adjetivos irregulares, nós usamos aquela tabela dos adjetivos irregulares, porque eles mudam completamente. Que é o caso do good, que fica better, e é o caso do bad, que fica worse. Eu até separei aqui uma tabelinha. Dos adjectives irregular. Que é o caso do good, fica better.
Old fica older. Far fica further. Bad fica worse. Well fica better. Little fica less. Many fica more. E os adjetivos irregulares? Memorização, basicamente, porque eles mudam bastante. Então, não tem uma regra específica para eles. Então, até aqui eu falei sobre o que é o comparative, a estrutura do comparative e a função, a formação dos adjetivos. Posso ir para o superlative ou ficou alguma dúvida? Ok. Só esse irregulares mesmo, que a gente fica um pouquinho na dúvida, mas com a tabelinha já ajuda. Ok. Dirce e Marina, it's ok? Ok. Ok. Qualquer dúvida, só me sinalizarem. Então, vamos para o superlative. Já o superlative, eles expressam o grau máximo de uma qualidade dentro de um grupo específico. Então, exemplo. John is the tallest in his class. John é o mais alto na sala dele. John is the tallest in his class. Então, de um grupo específico, que é a sala dele, ele expressa o grau máximo da altura. Ele é o mais alto. He is the tallest. A estrutura. Sujeito, verbo to be, o the e o superlativo. Então, enquanto lá no comparative o then acompanha como estrutura, no superlative o the acompanha na estrutura, porque ele é o mais alto na sala dele. Vamos aqui para o superlativo. Os adjetivos curtos, nós acrescentamos o est. Small, smallest, que é o mais baixo. Mais baixo não, é o menor, smallest. Use sempre the antes do adjetivo. Então, for example, outro exemplo aqui. Vou pegar meu phone. This is the smallest phone in the world. Esse é o menor fone do mundo. This is the smallest phone in the world. Um exemplo. Ok? Então, percebam que eu usei o the. Para os adjetivos longos, que são maiores, compridos, que é o caso do interest também, ó. Nós usamos o the most antes do adjetivo. The most interesting, o mais interessante. The most intelligent, o mais inteligente. E os adjetivos irregulares seguem aquela tabelinha lá. Então, o good fica best, o bad fica worst, e aqui nessa tabelinha tem a parte do superlativo. Então, good, the best. Old, the oldest. Far, the furthest. Bad, the worst. Well, the best. Little, least, many, most. Any question? Yes. Ok? Então, basicamente, essa é a formação dos superlativos. Então, como boa prática, também vou querer sentences with comparative, frases com comparativo, and sentences with superlative, e frases com superlativo. Vou colocar primeiro aqui o comparative, para ajudar vocês na estrutura. E aí vocês podem usar o adjetivo que vocês quiserem. Teacher, eu quero usar o adjetivo de, sei lá, mais baixo, que aí nós usamos o short, né? Como que vai ficar o short no comparative? Ah, eu sei que ele é um adjetivo curto. Então, qual que é a regra de adjetivos curtos? Você vai só acrescentar o where. Então, shorter. Então, Mary is shorter than Clarice. Então, Maria é menor que Clarice. Mais baixo que Clarice. Então, vocês podem usar o adjetivo que vocês quiserem usando a
estrutura do comparative. Vocês preferem que eu deixe o slide na estrutura ou o slide na tabelinha de comparative? De adjetivos. Apesar que esse adjetivo ele é só irregular. Então, eu vou deixar na estrutura. Acho que vai ser mais útil para vocês. E aí, o adjetivo vocês escolhem. Então, vamos fazer da mesma forma. A primeira que finalizar, lê o exemplo e aí a gente vai assim por diante. Se tiver dúvida enquanto vocês estiverem formando a frase, vocês me avisam. Eu já terminei. Ok, Mari. A primeira do comparativo, eu botei white chocolate. Como eu falo chocolate em inglês? Chocolate. Chocolate. White chocolate is tastier than dark chocolate. No caso, chocolate branco é mais gostoso que chocolate amargo. Sim. Ou chocolate preto. I don't agree, eu não concordo. Eu prefiro. E a do superlativo, eu coloquei Gabriel is the funniest is his house. Ele é Gabriel mais engraçado em sua casa. Perfect. Não se esqueça da pronúncia do house, ok? House. House. Não é House. house, é house. House. Ok? Ok. Perfeito. Perfeito. Posso falar? Yes. Marina is smaller than Maria. Ok, but don't forget. O smallest, ele seria então para o superlative, ok? Porque é o mais baixo, ou o menor. Já quando você quer comparar, você vai usar o smaller. Lembra? Aqui, ó. Smaller. Então, Marina is smaller than... Tchananã. Se fosse o superlative, aí você poderia colocar Marina is the smallest of the classroom, por exemplo. Então, você quer comparar ou você quer colocar como superior em algo? Qual que é o sentido da frase? É comparar, né? Isso, eu acho que é só porque minha pronúncia não ficou muito boa, mas eu coloquei desse jeito que tava aí. Ah, smaller? Isso. Ah, ok, Marina. É que eu entendi smallest. I'm sorry. A E qual outra foi a é outra? Sofia is the most intelligent in the class. Perfect. Perfect, Marina. Very good. Dirce, did you finish? Estou muito devagar, viu? Acho que eu estou cansada demais. Eu fiz um só que eu fiquei prestando atenção das meninas. Aham. I am Dirce, the... tudo bem, não tem problema, viu? Vai no seu ritmo, o que Hoje, for confortável para você, tá bem? eu fiz aqui, vê se está certo. I am the talent, como que é? Tallest, o alto, mais alta, como é que é? Tallest. Tallest. In my house. Ok. Aí o outro eu fiquei ouvindo das meninas e não fiz. Esse que eu fiz é o Superlative. Superlativo, né? Faltou Isso. imperativo. Não, fiquei sem criatividade. Não pensei. Tá bem.
So that's it. É basicamente isso. Deixa eu colocar aqui para vocês que eu vou compartilhar a outra tabelinha para vocês, que é só para nível de informação. Depois eu faço o quiz. Então, essa aqui é uma tabelinha de adjetivos, né? Eu coloquei tanto adjetivos aqui regulares quanto os irregulares. Os regulares, eles seguem aquela regrinha do que eu falei, dos adjetivos curtos, os longos, e as exceções. E os irregulares, eles são mais de memorização, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, polite. Esses adjetivos aqui dessa lista, eles são adjetivos que dá tanto para você colocar lá o ER, porque eles são adjetivos curtos, ou colocar o more. Então, são adjetivos que têm uma exceção. Então, ó, polite, politer, or more polite. Narrow, narrower, or more narrow. Clever, clever, or more clever. Friendly, friendlier, or more friendly. Gentle, gentler, or more gentle. Common, commoner, or more common. Então, são adjetivos que têm uma exceção que dá para usar tanto com a regrinha quanto com o more antes, que vai dar o mesmo significado, e eles são usados para os comparatives, tá bom? Então, aqui é só comparative adjectives. Já os comparative irregulares, eles sofrem aquela alteração do que eu mostrei para vocês naquela lista. Good fica better. Então, se eu quero colocar my cell phone is better than your cell phone. Meu celular é melhor do que o seu celular. Or, my cell phone is worse than your cell phone. Ou meu celular é pior do que o seu celular. O little fica less, o far fica further or farther, well fica better, o many fica more e o much fica more. Então, é só a nível de conhecimento e para expandir o vocabulário de vocês, ok? Agora, eu vou pedir para que vocês usem o chat para colocarem habilidades que vocês têm. Então, por exemplo, Marinara. Marinara, I can play triangle. Você pode colocar essa habilidade. Marina, I can cook. Eu posso cozinhar. Dirce, I can or I have teamwork skills, né? Tenho habilidade de trabalhar em grupo. Então, eu quero que vocês coloquem uma frase que seja uma habilidade de vocês aí no chat. Que a gente vai fazer um exercício. Eu coloco onde? No WhatsApp ou aqui na... Aqui no chat, sabe, do Google Meet? Sei não, menina, não sei fazer nada. Não tenho habilidade. Você tá pelo celular ou pelo computador? Estou no tablet. No tablet? Ó, aí, deixa eu ver como que... Tem embaixo tipo um balãozinho. Tem os 3 pontinhos. Um balãozinho Seria de diálogo. aqui, para eu digitar aqui. Eu vou pedir meu filho para me ajudar. Ele está aqui, peraí. Tá.
Ok. Very good. So, nós vamos, então, de acordo com as skills que vocês colocaram, nós vamos colocar aqui, vamos fazer uso do comparative. Então, who is better? Quem é melhor? Who is better? Então, de acordo com as habilidades de vocês, por exemplo, Marina colocou que ela I can cook. Eu posso cozinhar. Than me. Então, Marina é melhor em cozinhar do que eu. Marina is better in cook than me. Então, de acordo com as habilidades de vocês, a gente vai usar o comparative, ok? Então, por exemplo, Marina, a Marinara, né, a Mari? She can play triangle. Então, I can't play triangle. So, I am bad. Eu sou ruim nesse instrumento, que eu não sei. I can't play. Então, eu posso fazer uma comparação entre eu e ela. Então, Mari is better. Então, é melhor. Mari is better at playing the triangle than me, do que eu. Or, eu posso usar também o superlativo. Mari is the best triangle player in this class. Ela é a melhor tocadora de triângulo nessa sala. Or Dirce is the best dancer in this class. Dirce é a melhor dançarina nessa sala. Então, a gente vai usar as habilidades de vocês, as skills de vocês, para usar o comparative ou superlative. Ok? Então, pensa aí numa frase que você pode fazer comparando ou valorizando ali, né, aquela habilidade da sua amiga. Ok? Deu para entender mais ou menos? Sim, quer que escreve aqui no chat também, de novo? No chat? Eu acho que só falar mesmo, não precisa escrever, não. Tá. Só no speaking. Se eu colocar Marina cooks better than me. Yes. Marina cooks better than me. Ela Perfect. dança melhor do que eu. Não. Aí tem que fazer de disse também, né? Não, não precisa. Ah, então tá ok. Yeah. Marina cooks better than me too. Because I can't cook. I need to improve my cooking skills. Preciso melhorar as minhas habilidades na cozinha. Marina, give me classes. Me dê aulas. Posso falar? Yes. Disse is the best dancer in the class. Perfect. Então, eu vou falar, né? Marinara is better than me in music skills. Uhul! Great! Great, girls. Very good. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, para finalizar a nossa aula, separei um quiz aqui, bem simplesinho. Vamos lá. Vamos lá. Mari, qual dessas é uma habilidade? É uma skill? Diploma, painting, experience or certificate? Depende. Painting. Very good. Diploma, experience, certificate are? Ai, me deu um branco agora, mas experiência. Qua? Ah, mulher, eu sei que é skill, mas o outro eu não lembro o nome. Qualifications. Qualification. Essa palavra aí que falei.
Marina, qual dessas palavras se refere a uma qualificação, uma qualification? Speaking English, driving, certificate or dancing? Certificate. Certificate, that's it. Dessas. Opa! Qual dessas palavras se refere a uma. Gente. Tá. Qual dessas frases está correta? This test is more easy than the last one. This test is easier than the last one. This test is most easy than the last one. Lembrando do comparative. Lembra que a estrutura do comparative nós usamos o than e quando a palavra, o adjetivo termina em Y, o que acontece? Dei dicas, dei dicas. Letra B. Pode ler para mim a letra B. This test is easier than the last one. That's it. Por que a letra B? Das suas dicas, né? Uso do than e easy termina com Y, né? E colocou R. Trocou o Y. Very good. Muito bem. Fácil, né? Isso aí. Tá pronta para dar uma aula de superlative e de comparative. Sim. Eu chego lá. Ok. Mari, qual dessas frases está no superlativo? Anna is the most intelligent student in the class. Anna is more intelligent than Paul. Anna is intelligenter than Paul. Pera aí, mulher, que minha irmã entrou com a gata com a perna machucada aqui, rapidinho. Pera aí, eu vejo. Um minutinho, viu? Mas pera aí, deixa eu ler logo. Esse moça. A letra A. Can you read? And is the most intelligent student in the class. Perfect. É a mais inteligente. A estudante mais inteligente da classe. That's it. Very good. Isso aí, meninas. Muito bem. Boa noite. Tá bom, eu vou correr aqui só para Mari, já estou finalizando. Se você quiser sair, não tem problema. Goodbye. Bye, bye. Vocês me enchem de orgulho, tá? Fico muito feliz. Então, uma reflexão para a gente finalizar nossa aula. Think about one skill you want to improve. How will you do it? Então, pense sobre uma habilidade que você quer aprimorar, que você quer melhorar. Como você fará isso, né? Então, seja cooking, seja dancing, seja speaking English, seja driving. So, think about one skill you want to improve and how you do it. Deixo essa reflexão para vocês. Pense sobre uma habilidade, como que você fará. Você irá buscar uma qualificação, uma qualification para isso? Você irá fazer music classes, dancing classes, driving classes, English classes. Então, pense sobre isso, ok? Adorei. Love. Oi? Adorei a reflexão e tudo que você falou. Me abriu os olhos. Gostei muito. Adorei a aula. Muito bom saber. Uma coisa que eu ia reforçar com vocês. Deixa eu até compartilhar aqui, porque eu não sei se vocês têm feito, né? Que é o cronograma semanal. Eu disponibilizei o da aula 1 lá e o da aula 2 ele já está pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso vai ajudar com que vocês não só vejam o conteúdo da aula no dia apenas da aula, sabe? Mas um dia da semana, cada dia da semana, vocês têm uma atividade para fazer relacionada àquele tema. Ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Vamos, computador. Books. Aqui. Então, esse aqui é o cronograma de estudos semanais. E aqui, por exemplo, ó, na aula de hoje, Skills and Qualifications. Para cada dia, vocês têm uma tarefinha. Então, o Day 1, que é o dia da aula, né? Comparatives e Superlatives. Aí aqui ele explica um pouquinho do que eu expliquei para você. E se fosse o dia da... Então, como as aulas de vocês são às quintas, então isso aqui é um material mais denso. Aí no Day 2, que seria amanhã, vocês têm uma prática aqui, ó. Complete the sentence using the comparative... Tá muito pequeno? Deixa eu aumentar. Complete the sentence using the comparative form of the adjectives in parentheses. Então, aqui foi um exercício para você completar as frases. Que vocês podem fazer isso amanhã. Mais exercício. Aí, um espaço para anotações. Segunda-feira ali, né? Vamos pensar que sábado e domingo vocês não estudam inglês. Um exemplo, né? Mas também pode. Aí, seria aqui, ó. Practice comparatives and superlatives by comparing skills and qualifications of different professions and fictional characters. Então, é como se fosse um game aqui. E aí ele te dá as instruções. Então, vamos dizer assim, esse material, ele ajuda com que vocês pratiquem o conteúdo da aula durante a semana. Eu compartilhei do conteúdo da aula da semana passada e eu vou compartilhar desse conteúdo também. E aí, é importante que a aquisição mesmo, assim, do conhecimento de vocês, sabe? A fixação, tá? Então, eu vou deixar tudo junto lá na plataforma, com o slide da aula, a aula gravada e esse material. Ok? Ótimo, eu estava precisando disso, porque eu acabo adiando. Eu vou mexer em alguma coisa, quando eu vejo é quinta-feira, eu não fiz nada, já editei a aula. Assim, porque aí eu tinha que procurar alguma coisa para fazer, já facilita, né? Sim.